Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Adão e Eva foram salvos? O que diz a Bíblia? A Bíblia não diz de forma clara que eles foram salvos, mas se analisarmos, chegaremos à conclusão que pelo menos Eva pode ter sido salva. Quando o casal foi expulso do jardim, Deus não os condenou como pessoas. Simplesmente foram expulsos e sofreram as consequências pelo pecado. Mas a oportunidade de perdão e salvação estavam em aberto. Isso indica que quando a pessoa peca, Deus não tira a oportunidade para que ela se arrependa e seja salva. Podemos extrair várias lições sobre o amor de Deus e seu caráter em cima da queda de Adão e Eva. Deus os expulsou do jardim, mas cuidou deles a si mesmo. Veremos mais sobre isso no final do vídeo. A Bíblia deixa claro que pelo menos Eva teve comunhão com Deus. Gênesis 4, verso 1 diz assim: quando Eva teve o seu primeiro filho. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Note que Eva demonstrou gratidão a Deus pelo nascimento do seu filho. Agora veja novamente em Gênesis 4, verso 5, que ela novamente demonstrou gratidão a Deus pelo nascimento de seu filho Sete. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Note que mais uma vez Eva demonstrou sua gratidão a Deus e atribuiu a ele o nascimento de seu filho. A Bíblia não cita a morte de Eva e nem quantos anos viveu, mas pela maneira que está escrito, nos leva a crer que ela teve comunhão com Deus. Agora, se referindo a Adão, a Bíblia não cita nada se ele teve comunhão com Deus após ser expulso do jardim. A última citação de Adão foi em Gênesis 5, verso 5. A Bíblia não menciona quem morreu primeiro e também não cita a morte de Eva. Adão, a morte dele é citada em Gênesis 5, verso 5. Mas Eva não cita e nem quem morreu primeiro também. Agora veja que mesmo Adão e Eva pecando, sofreram, claro, a punição ao serem expulsos do jardim. Mas veja que Deus continuou a cuidar de suas necessidades depois da queda. Eles foram os primeiros a saberem da promessa de Deus de que ele providenciaria um Salvador. Quando o Evangelho foi pregado a primeira vez, Gênesis 3 e verso 15. E veja que Deus fez túnicas de pele de animal para Adão e Eva depois da queda. Gênesis 3, verso 21. Alguns ou muitos estudiosos entendem isso como o primeiro sacrifício de animal, um prenúncio da morte sacrificial de Cristo na cruz pelos pecados do mundo. Podemos extrair grandes lições com isso, do amor de Deus à humanidade, mesmo decaída. Quando uma pessoa que servia a Deus volta ao pecado, a oportunidade de salvação fica em aberto, como foi no caso de Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim,
mas a oportunidade de salvação ficou em aberta e Deus cuidou deles. Quando a pessoa peca, ela pode sofrer as consequências, mas se ela se arrepender, terá perdão. Veja o caso de Caim. A Bíblia não diz que Caim era servo de Deus antes de matar seu irmão, mas mesmo matando Abel, Deus deu a ele a oportunidade de perdão. Tanto que Deus disse que quem o matasse 7 vezes seria castigado. Mas entendemos na Bíblia que Caim não se arrependeu, pelo que podemos entender. Hoje, todos os seres humanos vivem o efeito do pecado de Adão. Mas mesmo assim Deus cuida do ser humano. Romanos 8, verso 22, Paulo disse que toda a criação geme. São os efeitos do pecado. Toda a criação, tanto animada quanto inanimada, sofre por causa do pecado de Adão. Ou seja, tanto as pessoas, animais e a natureza foram afetados. Todos nós, seres humanos, fomos afetados, sofremos as catástrofes da natureza, enchente, seca, terremoto, calor excessivo, frio excessivo, tudo consequências do pecado de Adão e Eva. Animais sofrem nas selvas, têm que caçar para sustentar os filhotes e às vezes não conseguem e passam fome, né? Podemos ver isso em documentários pela internet. Tudo ficou sujeito ao sofrimento e a catástrofes físicas. Mas temos a certeza, a Bíblia nos garante, um dia toda a natureza será redimida e recriada, será restaurada ao seu padrão que era no princípio. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde tudo será restaurado e será como Deus queria, da forma antes do homem pecar. Deus cumprirá a promessa na vida do salvo, né? Será redimido, restaurado, e a terra e a natureza será restaurada no novo céu e na nova terra e no reino milenar aqui na terra. A promessa a Israel se cumprirá. É isso aí, dá um joinha se gostou, se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos e até o próximo.